Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito bom dia a todos. Só ajustando aqui uma ligeira situação aqui. Rapidinho a gente já resolve isso aqui. Um momentinho. Problema técnico aqui. Acho que agora deu certo. Sim, deu certo. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né, de tópicos do Livro dos Espíritos. Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aguardar só um segundinho, as pessoas estão entrando agora, nesse domingo, dia 11 de outubro de 2020. Então nós vamos seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, estudo de tópicos, né, do Livro dos Espíritos. Não estamos estudando o Livro dos Espíritos de forma cursiva, né? Estamos estudando temas, né, tópicos. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para esse nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós seguimos o nosso estudo, como já vínhamos fazendo. Vamos conversar a partir da questão 88 do Livro dos Espíritos, forma, ubiquidade dos espíritos. Creio que nós estudaremos também o perispírito e depois, se der tempo, já começaremos nas ordens dos espíritos, né? Diferentes ordens, se der tempo. Se não der, a gente na próxima live. Como amanhã é feriado, eu estou pensando aqui, talvez eu faça a live amanhã de manhã também, né? Amanhã, segunda-feira, como é um feriado nacional, talvez eu faça, vamos ver até mais tarde, talvez eu faça a live na segunda-feira, né? 10 horas da manhã, como a gente já está acostumado, né? Vamos pensar nisso, ok? Bom, então vamos começar nosso estudo, já estamos aqui com as pessoas na sala, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. E vamos para a nossa questão 88. Na última live nós falamos da questão 84, 85, 86, mais ou menos essas questões, né? Salpicamos alguns aspectos dessas questões e falamos do mundo normal, do mundo primitivo, no sentido de mundo primeiro, né? E aí analisamos o mundo espiritual e o mundo material, né? E ali vimos os espíritos dizendo que o mundo espiritual é o nosso mundo verdadeiro, é a pátria de onde saímos, é onde nós para onde retornaremos, que o mundo espiritual já existia antes do mundo material, óbvio, e continuará existindo. O mundo material, a matéria, o mundo material, ele está sujeito às questões atinentes à matéria, ou seja, às transformações da matéria. Então, tudo que é materialmente falando tem começo, tem fim. Então, por isso, o mundo espiritual é o mundo primeiro, né? É o mundo mais importante, por assim dizer. E falamos na última live também que, embora seja o mundo espiritual o mundo mais importante, nós estamos encarnados no mundo material. Então precisamos cuidar bem dessa nossa permanência aqui no mundo espiritual, desculpe, no mundo material, já que aqui estamos com a finalidade de evoluir, conforme vimos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então foi isso que nós falamos na última live, só para que peguemos, por assim dizer, o fio da meada, né, para que retomemos o raciocínio. E hoje então falaremos dessas outras questões atinentes ao espírito, ao ser espiritual que todos nós somos, né, já que não somos seres materiais, nós não somos corpos que temos espíritos, nós somos espíritos que estamos num corpo físico, num corpo organicamente animado, né? Ou seja, os seres orgânicos, que nós já estudamos aqui também, já conversamos sobre isso em lives anteriores. Bom, e aqui então na questão 88, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante?
Vejamos a pergunta. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Veja que ele coloca três elementos para esse aspecto. Uma forma limitada, uma forma determinada e uma forma constante. Se o espírito está limitado, tem uma forma determinada e essa forma é constante. Essa forma não se modifica. E os espíritos respondem de uma forma interessante. Eles respondem, aos vossos olhos, não. Ou seja, aos nossos olhos que estamos encarnados, eles não têm uma forma determinada, não têm uma forma limitada, não têm uma forma constante. Então vejam, aos vossos olhos, não. Mas aos nossos, sim. Ou seja, os espíritos, no mundo espiritual, os espíritos percebem a forma determinada, a forma delimitada e a constância. Mas nós que estamos encarnados, não percebemos isso. Então, para nós, os encarnados, não teria. Se nós olhamos, nós não veremos o espírito. Não veremos sua forma, não veremos a sua constância. E eles continuam. O espírito é, se quiserdes, veja, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea, ou seja, não está no campo da matéria, não é algo materialmente delimitado. E os nossos olhos não enxergam, porque os nossos olhos, o enxergar é físico. O enxergar é físico. É esse aspecto. Não conseguimos ver o espírito, porque estamos vendo com os olhos, e os olhos, a visão, é um sentido físico. Físico. Como a voz, como o tato, como a audição, como o olfato. São sentidos físicos. E não há como os sentidos físicos perceberem a realidade espiritual. Não há como os sentidos físicos penetrarem no mundo espiritual. Então, nesse sentido, é que os espíritos dizem que para nós encarnados, o espírito não tem forma. Ele diz uma centelha etérea, não é só uma centelha, uma chama, um clarão. São centelha, clarão, chama, etéreos. Etéreos, no campo do não material. Então é isso que eles querem dizer. Não há como percebermos o espírito nessa condição pura espiritual. Não é espírito puro, é puro espírito, vamos dizer assim. Puro espírito é diferente de espírito puro. Espírito puro é uma escala evolutiva. Puro espírito é o espírito em si mesmo. Puramente em si mesmo. Então não é possível percebê-los. Quando se tem a faculdade mediúnica, quando se tem a vidência, porque alguém pode dizer, mas como não? Se um médium vidente enxerga. A vidência, ela não é física. O vidente, se ele fechar os olhos, ele continua vendo o espírito. Porque não é ver, é perceber. É um simbiótico mental. É uma condição de envolvimento espiritual em que o médium percebe o espírito. É uma visão interior. De maneira tal que se ele fechar os olhos, ele continuará vendo. Porque não é ver, é perceber. E nós vamos clarear agora, seguindo aqui as questões, nós perceberemos um outro aspecto. Nós chegaremos lá. Eu estou vendo o pessoal colocando aqui perispírito. Chegaremos lá. Calma, vamos com calma. Nós chegaremos lá. Vamos avaliar essa questão. Por ora, estamos tratando do puro espírito. Por ora.
Bom, sigamos. A questão 88A. Parece questões pueris, parecem perguntas pueris, mas não são, porque elas são desdobramentos. Se o Espírito diz, por um aspecto puro e simples analógico, de analogia, que o Espírito para nós pode ser uma centelha, um clarão, pode ser uma chama, mas etéreos, Kardec então pergunta, essa chama ou centelha tem cor? Olha que coisa interessante. Porque a cor é um processo energético, é um movimento da luz. Então vejam, tem cor? E eles respondem, para vós, varia do escuro ao brilho do rubi. Olha que coisa interessante. Do escuro ao brilho do rubi. Uma cor bordô, né? Podemos dizer assim quase, né? Um bordô quase. Ou seja, aquela cor, porque ela vai do escuro ao avermelhado, né? Ao escarlate, né? A ideia do rubi. Conforme o espírito seja mais ou menos puro. Mas cor, energia. Energia. A luz, o que ele exala, o que ele vai elaborando, então ele vai exalando, é uma energia, que não é uma cor no sentido que vamos colorir o espírito, não. É justamente o seu campo energético, as refrações da luz que ele emana. Ou nós achamos que luz é apenas uma condutividade elétrica, que luz é apenas o resultado de uma condutividade elétrica. Isso é a lâmpada que gera a luz. Que podemos sim, a Lâmia coloca aqui, que podemos sim, por analogia, usar o termo mais conhecido, uma aura. Uma aura, que é um termo que nós usamos aqui encarnadamente, não é um termo característico de Kardec. Né? Não é um termo usado pelo aspecto por assim dizer, da codificação kardeciana, mas é plenamente aplicável. Né? Plenamente aplicável. Como diversos outros termos que hoje nós utilizamos, que à época Kardec não utilizava, pela própria inexistência do termo. Então, muitas terminologias hoje podem ser usadas analogamente a que Kardec trabalhava. Então, sim, essa ideia da aura, que é uma emanação da energia espiritual. Né? Depois nós chegaremos aqui na ideia de perispírito. Mas por hora estamos conversando sobre essa ideia do espírito. Então, são essas energias, é a luz, né? É o que ele emana. Então, já que Kardec perguntou de uma forma simbólica ou de analogia por cor, os espíritos então responderam por cor. Né? Já que a pergunta foi essa, que cor teria? Então os espíritos arrumaram uma aproximação, uma analogia. Então ele diz, para vós, por isso que eu digo que é uma analogia. A gente tem que olhar bem a construção da resposta. Cada escrita, cada frase precisa ser analisada. Porque quando se expressa, a gente se expressa pelas palavras, no caso aqui, pela escrita. Então os espíritos aqui expressaram. Não quer dizer que, em termos absolutos, ele teria uma cor. Quer dizer que para nossa percepção, porque os nossos olhos, eles veem a energia, eles veem a luz. É o elemento luz. Tudo isso é luz. Refração, não refração, é o aspecto da luz. Então, por isso é que eles estão falando da cor. Não é porque eles têm cor e os espíritos veem a cor um do outro. Não, não é isso. É que nós vamos perceber no trânsito do campo material para o espiritual, ou seja, pelos aspectos mediúnicos, nós vamos perceber por causa da emanação de luz. E aqui então eles dizem, para vós. Vejam a resposta. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi. Para vós. Ou seja, para nós que estamos envoltos pelas energias condensadas, pela matéria. Agora, para os espíritos que estão no campo da espiritualidade, talvez isso não se aplicasse.
talvez não se aplique, talvez não. Por isso a expressão para vós, já que Kardec é que perguntou, comparando a cor, os espíritos seguem no raciocínio proposto por Kardec, utilizando os elementos propostos por Kardec, e aí, por analogia, eles dizem, para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi. Ok? Então veja, não é uma pergunta aparentemente pueril. Ela é aparentemente, no olhar raso, o que tem a ver perguntar? E eles vão mostrar então que as diferenças de cor vão determinar o aspecto evolutivo do espírito, porque continuam, conforme o espírito seja mais ou menos puro. E por que isso? Porque as cores são combinações da luz, são elementos da refração ou não da luz. Então, teria mais ou menos densidade. A energia mais ou menos concentrada. Porque quanto mais concentrada é a energia, mais material. Porque o que nós vemos é a refração das ondas de luz. É esse aspecto refratário. Então é esse o aspecto. Né? Aqui a Lâmina traz a fórmula einsteiniana, né? Energia é igual a massa. Mas veja, e a constância, mas não vamos entrar nesse campo da física, mas é só para explicar o porquê que eles usaram as cores comparando-as a um processo evolutivo. Por causa da densidade, da condensação de energia em cada nível de cor. Frequência, como diz aqui o Arnaldo, a frequência já são as ondas, a amplitude dessas ondas, o aspecto de amplitude, o aspecto de frequência. Entramos no outro aspecto, mas não é esse o assunto que nós queremos entrar, só para poder entender essa divisão, só para ajustar essa divisão, que mais cores mais densas, cores menos densas, são mais ou menos energias condensadas. E quanto mais condensada a energia, mais materialidade se tem. Perceberam então? É nesse sentido que os espíritos querem colocar. Não vai colocar aqui uma forma, não são fórmulas físicas, eles não estão trazendo as fórmulas da física, não trazem aqui a relatividade einsteiniana, nada disso. Apenas para a gente perceber que é do campo da energia. Quanto mais condensada, mais material. E as cores têm as condensações da energia. É nesse sentido que os espíritos querem trazer. E não querem aqui dar uma aula de física. Não é isso que eles querem. Tá certo? Depois, na questão 89, pergunta-se: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Gastam algum tempo para percorrer o espaço? Eles dizem sim, gastam algum tempo, sim, mas com a rapidez do pensamento. Olha que coisa interessante. Eles gastam um tempo para percorrer um determinado espaço? Sim, mas na rapidez do pensamento. Por que eles dizem isso? Porque nós já vimos aqui em questões anteriores. O pensamento é um atributo do espírito. Estudamos isso aqui, se não me engano, na live passada ou na anterior. O pensamento é o atributo do espírito. E se o pensamento é um atributo do espírito, eles colocam aqui então que onde o pensar é se movimentar. O pensar é se movimentar. Então o espírito está onde ele pensa estar, porque é a velocidade que ele usa para percorrer o espaço. Veja que interessante. Por isso é que a relação, a relatividade do tempo é diferente no mundo espiritual. Esse tempo nosso, passado, presente e futuro, ele é para a nossa tridimensão. Mas no mundo não tridimensional, e aí não precisamos nem entrar em questões de quântica, não estou nem falando nisso, não vou nem abordar essa questão de física quântica, deixa isso quieto.
Porque o mundo espiritual é mais profundo do que os elementos quânticos. Porque os elementos quânticos ainda são materiais. Ainda são materiais. Num nível quintessenciado. Então, quando falamos do mundo espiritual, desculpe-me, mas é além dos campos quânticos. Vai além disso. Nós estamos como que na superfície quando falamos dos elementos quânticos, da superfície do mundo espiritual. Então, vejamos, a velocidade da luz, ela é muito inferior à velocidade do pensamento. O mais rápido, sim, Einstein dizia que se ultrapassássemos a velocidade da luz, nós faríamos uma dobra de tempo. Que ele chama dobra de tempo, é como se eu pegasse o universo e juntasse as duas pontas. Mas o pensamento é além. O pensamento vai além disso. Então eles dizem aqui, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Eles dizem sim, com a rapidez do pensamento. Tem até uma letra de música, me veio agora à mente, me lembro dessa letra antiga, né? Diz assim, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Não, me lembro de um pedaço de uma letra assim, né, que, olha, faz tanto tempo, eu me lembro que essa música era cantada pela personagem de Mulheres de Areia, lá da Eva Vilma ainda, nossa, da primeira versão. Não, mas eu era criança, eu era muito pequenininho, né, então por isso é que eu estou lembrando disso. Mas lá, as irmãs Ruth e Raquel, com a Eva Vilma ainda, não na versão recente, mas lá elas cantavam essa música, né? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Então ela disse, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Olha que interessante. A Tatiana diz aqui, eu assisti a segunda versão. Eu também assisti a segunda versão, Tatiana, só que também assisti a primeira. A idade não tem jeito. A gente não tem como esconder a idade quando começa a lembrar de coisas vivenciadas, né? Então vejam, até nessa letra de música é interessante, né? O pensamento parece uma coisa à toa. Olha que interessante. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Prestemos atenção nessa letra, porque assim nós damos pouca atenção ao nosso pensamento. E o pensamento, ele cria formas. O pensamento, ele cria uma forma. É que Emmanuel e André Luiz, aliás, chama de forma-pensamento. Quando nós pensamos, nós idealizamos. Um processo ideoplástico. E criamos aquilo que nós pensamos. Criamos aquilo que nós pensamos. E se o pensamento é um atributo do espírito, os espíritos percebem os nossos pensamentos. Interessante, não é? Interessante isso. Vocês já leram história em quadrinho? Hoje eu estou assim bem nostálgico, né? Tá certo, amanhã é o Dia das Crianças, né? Então, quando eu vou lembrar da minha infância, eu tenho que fazer um exercício mental assim de longos anos. Mas vocês já leram história em quadrinho? Já perceberam que quando os dois personagens estão conversando, tem um balão, né? E aquele balãozinho tem um risquinho que diz que a pessoa está falando. Mas quando o personagem está pensando, está lá frente a frente, né? O Cebolinha pensando no plano infalível contra a Mônica. Então ele está frente a frente lá com a Mônica e pensando no plano. E quando ele pensa é um balãozinho com balõezinhos menores, como que diferenciando da fala. Então a gente pensa com os balõezinhos. Aqueles balõezinhos, aquele balãozinho, ou aquele balãozinho, a Mônica não vê. Mas nós que estamos lendo a revista vemos. Não é assim? O pensamento da personagem lá da história em quadrinho, o leitor vê, o outro personagem não vê. Assim somos nós. Como que o mundo espiritual lendo. E quando nós pensamos, ninguém vê, mas quem está nos lendo
vê. O mundo espiritual vê o nosso pensamento. Então, lá na letra da música, o pensamento parece uma coisa à toa. Parece uma coisa à toa. E aí, por quê? Porque o pensamento é o início de uma ação. É uma vontade exarada. E o plano espiritual vê isso. Os espíritos que estão sintonizados conosco percebem, veem isso. Como que lendo as nossas histórias em quadrinho. Como que lendo os balõezinhos da nossa história em quadrinho. E veja que interessante. Parece uma coisa à toa. Porque aqui entre nós, tem até o código de Ulpiano, né, um pensador jurídico, o código de Ulpiano, ele dizia cogitatus meno poeno partitus. Ele é um brocado latino, né? Ele dizia cogitatus meno poeno partitus, que significa ninguém é responsável pelo que pensa. Por isso, naquela fase do intercriminis, a cogitação não entra, porque está no campo mental apenas. Então utiliza-se essa ideia de Ulpiano, cogitatus meno poeno partitus. Ninguém é responsável pelo que pensa. Mas do ponto de vista nós somos responsáveis, sim. Porque os nossos pensamentos demonstram os nossos sentimentos, as nossas vontades. Então, voltemos à letra da música. O pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E aí vem a questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Com a rapidez do pensamento. Olha o que é um pensamento. Olha o que é. O que é? A vontade colocada no pensamento. E isso é que é visto, percebido pelos espíritos. Diz aqui a Arruda Marisa, pensou, plasmou. Exatamente, pensou, plasmou. Né? Pensou, plasmou. Está ali. Né? O pensamento ele cria as formas. E essas formas demonstram as nossas vontades. As nossas vontades. Então, do ponto de vista espiritual, no conceito aqui proposto por Kardec, os espíritos se movimentam pela rapidez do pensamento. Pela rapidez do pensamento. Para mostrar isso numa forma analógica, ou de analogia, melhor dizendo, que espaço e tempo no mundo espiritual não são os mesmos do mundo material. Não são os mesmos. É muito rápido. É muito rápido. Ok? E aí, diz Kardec, pergunta Kardec, na questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Olha a resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Interessante isso, né? Estamos onde pensamos. Somos o que pensamos. Nós podemos demonstrar o que não somos, mas na realidade nós somos o que pensamos. O nosso mundo íntimo é que determina quem nós somos. A importância do autoconhecimento, lá da questão 919 do Livro dos Espíritos. Ou aqui na questão, já que estamos com o livro aqui, então aqui no Livro dos Espíritos. Muito interessante isso. Então percebam que são assuntos, são questões aparentemente pueris, mas que não são. O que eu acho interessante, importante, no Livro dos Espíritos, é essa aparente puerilidade que acaba demonstrando intensidade, profundidade. Profundidade. O espírito, a questão 90, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Olha que interessante. Kardec vai desdobrando as perguntas.
Mas ele diz, tudo bem, então o espírito movimenta-se com a rapidez do pensamento, depois foi dito que onde se pensa é que está, porque a alma é que pensa, então ele fala, e esse estar lá? É algo que o espírito tem noção do tempo decorrido até chegar no ponto que ele queria chegar, ou isso é instantâneo? E já está lá. É isso que ele está perguntando. E isso é importante? É importante. Porque pensemos numa reunião mediúnica, que os espíritos se manifestam. Eles levam tempo para chegar até lá? Ou é no estalar de dedos? Ou é programado previamente? Olhem quantas interrogações. Que é isso que Kardec está perguntando. E eles respondem, ambas as coisas. Ou seja, eles podem ter a noção do tempo decorrido, ou pode ser, como aqui diz Kardec, subitamente transportado. Então eles dizem, ambas as coisas. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Olha que coisa. Esse finalzinho aqui, ó, mais ou menos depurada. Vamos marcar aqui, eu vou grifar aqui, ó, mais ou menos depurada. Quanto mais puro, mais evoluído um espírito, mais rapidamente se transporta. Menos fica observando o tempo decorrido. É isso que os espíritos estão dizendo. Quanto mais evoluído, mais tempo, ou menos tempo, se leva. Quanto menos evoluído, mais tempo se leva para esse percorrer de espaços. Né? Então tudo, vejam que até agora, tudo depende do nível evolutivo do espírito, do grau de evolução do espírito. Tudo depende disso. Tudo depende disso. E aí a questão 91. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? É legal isso. Imaginemos, numa velocidade do pensamento, se a matéria significa obstáculo, como é que ficaria esse negócio? Quantas trombadas não teria? E olha a resposta dos espíritos. Não, eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis, por causa das naturezas. Matéria quintessenciada, o corpo perispiritual. Matéria densificada, os obstáculos. Então, se o obstáculo, ou se a matéria fosse um obstáculo, como é que o espírito ia se movimentar? É isso que eles responderam. Depois perguntam, a 92, os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? A ubiquidade é algo que se aplica à ideia da onipresença, é estar ao mesmo tempo em diversos lugares. Né? Então Kardec está perguntando se os espíritos têm esse dom da ubiquidade, se eles podem estar ao mesmo tempo em mais de um lugar. Ou eles se dividem e estão em mais de um lugar. E eles respondem, não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês, o Sol é somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. A localização do espírito, ele não está localizado em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não. Localizado, não. Mas ele pode irradiar e estar sendo percebido em vários locais. Ele irradia. Aqui deram o exemplo, a Jane traz aqui Eurípides Barçanufo. A ideia de Eurípides Barçanufo é um pouco diferente, é a bicorporeidade. O corpo físico em um lugar, o corpo perispiritual em outro lugar. É o desdobramento. Não confundamos
Não confundamos bilocação, bicorporeidade com ubiquidade. A ubiquidade é estar ao mesmo tempo em vários lugares pelo espírito. A bicorporeidade, vejam, dois corpos, bicorporeidade é o desdobramento espiritual. O corpo físico em um lugar e a pessoa então se desdobra, o espírito se desdobra e se mostra tangível em outro lugar. É a tangibilidade do espírito. São coisas diferentes aqui no sentido. Certo? Então, Eurípides Barçanufo, ele tinha essa característica, né? Eu pude assistir algumas vezes às palestras do Dr. Tomás Novellino, que foi aluno do professor Eurípides. Todo 1º de maio, Dr. Tomás Novellino, ele ia a Sacramento, lá na Hora da Saudade, né, às 7 horas da manhã, é uma reunião que sempre se tem no dia 1º de novembro, lá em Sacramento. Então o Dr. Tomás, ele contava os fatos, ele contava o dia a dia, porque ele foi aluno de Eurípides. Ele era um dos alunos de Eurípides Barçanufo. Então, várias vezes ele contava lá, ele contou várias vezes que, por várias vezes, eles viam o professor Eurípides dando aula, e ele dava aula e de repente ele ficava mais quieto, sentava-se na cadeira e como que entrava em torpor. Ele não adormecia necessariamente. Dizia o Dr. Tomás que ele entrava em torpor. E em torpor os alunos ficavam assim, ele foi em algum lugar. Os alunos já estavam acostumados. Ele deu uma saída. E daí a pouco ele voltava à vigília e os alunos perguntavam a ele, o senhor estava onde? E aí ele contava, eu fui fazer isso em tal lugar, eu fui atender uma pessoa em tal lugar. Isso é a bicorporeidade. Corpo físico, corpo espiritual, ou a condição espiritual, o espírito, em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas são 2 corpos distintos. 2 corpos distintos. A ideia da ubiquidade é um corpo só dividido, ou seja, só o espírito dividido. E é isso que os espíritos estão dizendo, não pode haver divisão de um mesmo espírito. Então a bicorporeidade é uma outra característica, né? É uma outra característica. Santo Alfonso de Liguori, Santo Antônio de Pádua, né? São os exemplos que Kardec traz lá no Livro dos Médiuns, né? E no Obras Póstumas. Ele traz esses exemplos da bilocação. Então ele traz o exemplo de Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso de Liguori. Então ele traz esses exemplos. Mas nós tivemos exemplos mais aqui próximos, né? Essa ideia. E também Chico, né? O próprio Divaldo conta que foi atendido por Chico à distância, né? Ele ali, tangível. Então é uma faculdade, a bilocação, né? Que não é a mesma coisa de ubiquidade, aqui trazida pelos os espíritos. E eu assim, é muito interessante, agradeço por ter tido a oportunidade de ter estado com o Dr. Tomás Novellino várias vezes. Foram várias vezes que o Dr. Tomás pôde contar as suas histórias com Eurípides Barçanufo. Porque o interessante é que essas histórias eram contadas por quem conviveu com o professor Eurípides. Não era história que alguém escutou de alguém que contou para alguém. Era história direto da fonte, o ex-aluno. Né? Então, várias vezes pude conversar com o Dr. Tomás, não só nas palestras, depois o bate-papo, e muitas coisas ele nos contou, né, do professor Eurípides, né, muitas coisas. Então essa é a ideia da bilocação, né? Aqui os espíritos estão trabalhando com a ideia da ubiquidade, né? Ok? Bom, vocês já estão acostumados aqui com o trem, né? Está na hora dele já soltar o apito dele aqui. E tem alguns maquinistas que gostam do apito, porque tem uns que passam aqui, dão lá 2, 3 apitos e passa bem. Mas tem uns, acho que gostam, né? Gostam de fazer um bom apito no trem, que é agradável, é bucólico, né? Bucólico. E como ele tem interseção aqui na cidade em diversos pontos, né? Então tem, acho que 4 pontos de interseção com ruas, ele acaba tendo que apitar em cada uma dessas interseções, né? Então a gente fica escutando diversos apitos, que é o nosso trem aqui, né, mineiro. Esse é o trem de verdade, tá? É também um trem mineiro, porque trem também aqui em Minas a gente chama por trem. Então trem aqui é qualquer coisa, inclusive o trem de ferro, né? Então para nós mineiros,
Isso aqui é um trem também, mas o trem de ferro também é um trem. Ok? Vamos seguindo? Vamos seguindo? Bom, aqui então, como eles disseram que o espírito pode irradiar, Kardec então na 92A pergunta: todos os espíritos, olha a pergunta, todos os espíritos irradiam com a mesma força? Opa, interessante isso aqui, não é? Vou só esperar o nosso amigo maquinista do trem. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Olha a resposta. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Olha que coisa interessante. Vejamos que as respostas todas levaram à ideia de intensificação à medida que há evolução. Então vejamos, o espírito ele irradia como o sol está num lugar só e todos vemos. Aliás, sobre isso até tem uma história que aconteceu comigo. Esse é o maquinista que está satisfeito. Ainda vamos ter mais 3, porque aqui perto do apartamento são 3 pontos de interseção. Em cada ponto ele buzina 2 vezes. Mas essa ideia de uma localização como o Sol, isso me lembrou uma história interessante. Há muitos anos, quando eu morava ainda na minha cidade natal, lá em São Gotardo, então faz mais de 30 anos isso. E eu convivia com uma pessoa, chamava-se Sr. Marcelino, uma pessoa já mais velha, tinha os seus 70 e poucos anos na época, né? E ele tinha filhos espalhados pelo Brasil, né? Um filho dele morava em Goiôerê, o outro morava em Cacoal, o outro morava, se não me engano, em Rondonópolis ou Alta Floresta, não me lembro agora, mas espalhado, né? Tinha acho que 6 filhos, cada um morando no local, e morava ele e a esposa em São Gotardo. E eu perguntava a ele assim, Sr. Marcelino, ele ficava assim anos, né? Um ano, 2 anos até sem encontrar todos os filhos, e eu morava ali, minha mãe lá próxima, né? Minha família ali próxima, então eu perguntei a ele, mas Sr. Marcelino, o senhor não tem saudade de ver os filhos? Eu falei, tenho, Simão, tenho, mas o senhor não sente assim essa distância? Ele disse, Simão, isso era à noite, vem cá, aí nós saímos, né, de onde estávamos, e ele mostrou para mim a lua, ele falou, olha a lua, eu olhei. Ele falou, olha, Simão, eu estou vendo a lua aqui em São Gotardo. O meu filho de Cacoal está vendo a mesma lua nesse momento. O meu filho de Rondonópolis, ou Alta Floresta, está vendo a lua do mesmo tempo. O meu filho de Goiôerê está vendo a lua do mesmo jeito que eu e no mesmo tempo. Então, se nós estamos vendo o mesmo objeto ao mesmo tempo, nós não estamos distantes. Nós estamos juntos. Veja que interessante como ele usou esse raciocínio. Que se todos estão vendo. Aí eu brinquei com ele, mas se estiver nublado, como é que vai ver a lua? Aí ele bateu o pé no chão, né? Ele bateu 3 vezes o pé no chão e disse assim, estamos pisando no mesmo chão, então continuamos juntos. Olha que coisa legal essa referência. Isso tem mais de 30 anos. Eu conversava muito com ele era um operador de máquinas, né? Ele operava máquinas de beneficiamento de café, então era um operador de máquina. E eu conversava muito com ele. Eu era jovem e eu não esqueci disso. Então agora lendo aqui essa ideia que eles trouxeram, os espíritos do sol, eu me lembrei desse fato, né, ocorrido lá em São Gotardo com esse senhor e comigo, né? Então é interessante nós percebermos isso. A localização do espírito é uma só, mas ele pode irradiar-se por diversos lugares, ser percebido em diversos momentos. Por isso que muitas vezes recebem-se comunicações, mensagens de um espírito de evolução maior e recebe mensagem em diversos lugares. Esse espírito não necessariamente está lá. Ele pode estar cá, mas irradia lá, irradia acolá. Ele pode encaminhar as suas mensagens, serem percebidas pelos médiuns sem que o espírito esteja lá. Os espíritos evoluídos. Vejam a questão 92A. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? E os espíritos respondem, longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais ele irradia, mais ele pode encaminhar as comunicações
sem que ele esteja presente no local. Doutora Marlene Rosa, queridíssima amiga lá de Uberlândia, né, minha professora, que eu digo para ela, minha professora, né, uma advogada que merece todo o nosso respeito e consideração. E ela eu digo que é a minha professora até hoje. E ela diz aqui, como o doutor Bezerra de Menezes, exatamente. É um dos espíritos que se comunica e não necessariamente precisa estar no lugar. Ele está em um lugar, óbvio, mas pode se comunicar em diversos outros. Ele pode irradiar o seu pensamento e estar em outros lugares. Essa é a ideia. Ele não se divide. Não é um pedacinho do Dr. Bezerra aqui, um pedacinho lá. Não. É ele em um local, mas o seu pensamento irradiando. Dada essa condição. Como o sol irradia e é percebido em todos os pontos simultaneamente. Como a lua irradia e é percebida em diversos pontos simultaneamente. Assim é um espírito evoluído. Ele está em um local e é percebido em diversos locais, porque ele irradia a sua energia, ele irradia o seu pensamento. Essa é a ideia. Por isso muitos dizem, mas como o Dr. Bezerra se manifestou se na mesma hora estava manifestando em outro local? Ele não estava nos locais. Os seus pensamentos vão sendo irradiados. Os espíritos evoluídos podem fazer isso com tranquilidade. Como dizemos aqui em Minas, com os pés nas costas. De tão fácil que é para eles, por causa da evolução espiritual. Os demais, dentre os quais eu me incluo, mal consigo estar num lugar só. Né? Mesmo estando num lugar só, olha que eu ainda não sou percebido. Então dá para perceber enquanto que eu estou longe desse processo aí. Né? Muitas vezes estou no meio das pessoas, num lugar só, e olha que elas ainda não me veem. Estou muito, mineiramente falando, muito ruinzinho nesse sentido. Né? O Roberto diz aqui, em tratamento de cura é assim? Também. Né? É interessante, o que eu gosto, pode haver psicofonia dessa forma? Também, Lâmia, também. A ideia, a forma da manifestação depende da faculdade de quem vai, por quem vai se dar. Né? E aí diz, é possível o espírito inferior forjar luz? A Eveline diz, não, forjar luz não, ele pode até forjar e essas luzes serão trevas, né? Porque não tem como. Esse é o campo, gente. Nós podemos iludir os outros fisicamente, eu posso colocar máscaras fisicamente, mas a energia exalada não tem como ser camuflada. A energia exalada não tem como ser disfarçada. Por isso, pessoas sensíveis, pessoas que têm essa sensibilidade perceptiva, chega perto de outro, o outro está rindo, e a pessoa percebe que não é aquilo. Ela capta a energia, que não está bom, aquele sorriso é de fachada. Aquele sorriso é para não transparecer. E a pessoa capta a energia. Mãe faz isso com os seus filhos com uma assim, perícia que dá gosto. Então, não há como nós escondermos, não há como nós disfarçarmos a nossa energia. Podemos, até num primeiro momento, conseguir, por pouco tempo, não há como disfarçar essa energia que se coloca. Né? Aqui, o nome fica emendado, me desculpe, tá? É Chris Trombin, é o jeito que está escrito, desculpe, tá? Ela diz assim, mas essas mensagens seriam seria a mesma mensagem? Não necessariamente. Esse campo espiritual, gente, o campo mental espiritual, ele não segue essa lógica binária que nós seguimos. Ele irradia pensamentos diversos. É um outro mundo, é uma outra característica, que nós não podemos usar os elementos tridimensionais da nossa vida material para tentar entender esse mundo espiritual. É bem interessante isso, né? Ok? Acho que deu uma ideia, né? Esse tópico. E aí, seguindo, né, Kardec vai propor aqui 3 questões, com desdobramento, 4 questões, sobre o perispírito. Então ele diz assim, o espírito propriamente dito, a questão 93, tem alguma cobertura
Ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? E os espíritos respondem: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se por onde queira. De onde tira o espírito esse envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. A questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. E por fim, a questão 95. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? Eles respondem: sim, tem a forma que o espírito queira. Olha que legal. Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível ou mesmo palpável, tangível. Então, quando nós nos encarnamos, não somos nós o espírito no corpo, nós temos um corpo espiritual. Temos um corpo espiritual que Kardec propôs a palavra. Perispírito é um neologismo. É uma palavra que Kardec cria por analogia. Ele cria por analogia e ele explica isso na questão 93, quando ele faz o comentário na questão 93. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, é algo que Kardec criou, um termo que Kardec criou, um termo. E ele criou esse termo por analogia. Periferia, né? Exterioridade. Então, como o fruto, a semente, tem o perisperma, ele então diz que o espírito, propriamente dito, tem o perispírito, que é um corpo espiritual. Que esse, inclusive, era o termo utilizado pelo apóstolo Paulo. Corpo espiritual. Então ele dizia o corpo incorruptível, ele chamava, o apóstolo Paulo. E o corpo corruptível, o corpo físico. Então, quando o espírito se mostra, lembram que aqui foi dito na questão 88 que para nós pode ser uma centelha, uma chama etérea. Ele só toma forma porque tem o corpo espiritual. Então o espírito desenvolve o corpo espiritual. E esse corpo espiritual é que dá forma ao espírito. Vocês que estamos encarnados, desencarnando, nós desencarnamos com o nosso corpo espiritual, o perispírito. Que aqui diz os espíritos, para vós ele pode ser vaporoso, mas para nós é grosseiro. Ou seja, para eles continua um corpo. Então, de um espírito para outro, o corpo espiritual é tangível. De um espírito para outro, o perispírito é tangível. Do espírito para um encarnado, um espírito desencarnado para um espírito encarnado, o corpo perispiritual continua intangível, salvo se o espírito quiser dar tangibilidade para se mostrar, que é a questão 95. Vejam, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, ou seja, acordado, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Então o espírito pode densificar o seu perispírito, tangibilizar o seu perispírito, de maneira tal que ele se materializa.
Daí a materialização dos espíritos, por tangibilidade do perispírito. Não porque ele criou um corpo físico, uma tangibilidade do perispírito, que depois ele pode voltar à intangibilidade. É isso que eles estão colocando. É o corpo espiritual, que em contato com o corpo material funciona como um intermediário entre as sensações físicas e os sentimentos do espírito. E esse corpo perispiritual, ele se liga ao corpo material e se liga ao espírito. A Lâmia coloca a ideia da ectoplasmia. Para haver a materialização, há necessariamente que haver a ectoplasmia, o ectoplasma, que é exalado por um encarnado. São os médiuns de efeitos físicos. Depois, quando for possível, nós abrimos um parêntese e trabalhamos com esse assunto mediunidade. Porque ele, aliás, não dá um parêntese não, vai dar uma chave inteira. Porque é um assunto que demanda muita apreciação. Né? Então aqui eu estou usando alguns elementos da mediunidade só para embasar algumas respostas aqui, mas não vamos aprofundar no assunto mediunidade. Se depois vocês quiserem, nós podemos fazer aqui um estudo, 1 dia, 2 dias de estudo só sobre mediunidade, ok? Mas por hora eu só estou usando alguns palavreados, por assim dizer, lá do aspecto da mediunidade. Então essa questão perispiritual, o espírito quando desencarna, ele não perde o perispírito, ele continua com o perispírito, o seu corpo espiritual. Senão ele fica essa energia, essa chama, essa energia dispersa. Não, ele tem o corpo espiritual. E quando diz aqui que ele toma a forma que o espírito queira, não é o espírito querer pura e simplesmente não. Depende da evolução espiritual, é o que está nas questões anteriores. Quanto mais evoluído um espírito, mais ele plasma, mais ele modifica o seu perispírito. Mais ele pode dar formas ao seu perispírito. Quanto menos evoluído, menos domínio, menos comando tem desse aspecto. Então, muitos perguntam, Simão, se você desencarnar, como que nós vamos te ver? Em tese, com essa estrutura que hoje vocês estão vendo. O meu perispírito com essa forma, mostrarei-me com essa forma. Em tese, posso mudar. Posso me mostrar de uma outra forma que a mim me atrai mais. Com certeza não me mostrarei com essa forma de bola localizada. Né? Eu com certeza vou ver se pelo menos no campo perispiritual eu tiro esse abdômen avantajado, para não falar barriga, mas veja, eu quero ver se eu mudo isso na hora de me apresentar perispiritualmente. Mas em regra, a gente se apresenta como é. Mas e se eu conheci a pessoa numa outra encarnação? Eu posso me apresentar com a feição que eu tinha em outra encarnação, se aquela pessoa com a qual eu estou me encontrando me conheceu assim de outro jeito. Vamos dar um exemplo muito tranquilo. Emmanuel, segundo Chico, basta olhar aquele retrato de Emmanuel que Chico descreveu para que fosse pintado. O retrato de Emmanuel, a feição perispiritual é do senador Públio Lentulus. Mas ele já encarnou como Padre Manuel da Nóbrega, como Frei Damião, lá do Renúncia. E ele não se mostra com a feição perispiritual de Padre Damiano, nem de de Manuel da Nóbrega, nem de Nestório, lá o escravo do Abicristo. Ele não se mostra com essa feição. Ele optou em se mostrar com a feição que ele tinha quando encontrou o Cristo. Então o seu corpo espiritual, ele formou, ele apresentou na forma de Públio Lentulus. E embora ele já tenha tido várias outras formas. Por que ele fez assim? Ele é reconhecido assim. Porque, segundo ele disse a Chico, é a forma que ele gostaria de se ver, porque foi com essa forma que ele conheceu Jesus. E não aproveitou na época. Então a gente pode se mostrar na forma que melhor nos apraz, desde que tenhamos evolução para isso, tenhamos domínio para isso.
É isso que significa aqui o como queira o espírito. Não é como queira assim. E tem o aspecto da energia. Vamos supor que eu quero me mostrar com a feição de um ser iluminadíssimo. Eu não tenho essa energia para conseguir plasmar essa feição iluminadíssima. Eu só consigo plasmar no nível evolutivo que eu estou. Eu só consigo plasmar até o nível das minhas próprias energias. Então as formas que eu já tive, as formas físicas, perispirituais que eu já tive, eu posso utilizá-las, eu posso me mostrar com elas. Mas as que eu não tive e gostaria de ter uma feição evolutiva, evoluída, eu não vou conseguir, eu não tenho energias para isso, a minha energia não é para nesse nível. Então por isso que como o espírito queira, precisa ser olhado com parcimônia. Precisa ser olhado com parcimônia. Não podemos ser pródigos nesse como queira. Né? É o contrário, é com parcimônia, né? Economicamente, vamos dizer assim. Então essa é a ideia do perispírito. Não vamos entrar em detalhes, depois a gente pode fazer um estudo sobre isso. Se não me engano foi a doutora Marlene que colocou aqui uma obra do Laurino, que chama Perispírito. É uma obra muito legal. Tô olhando. Eu vou pegar aqui, só um segundinho, peraí, um pouquinho. Já que eu estou em casa mesmo, nós estamos todo mundo em casa, só um segundo. Pronto. Vejam, essa obra aqui, ó, muito interessante, chama Perispírito. Belíssimo livro, do Zalmino Zimmermann, né? Foi ex-presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Livro muito interessante, bom de ser lido, tem letras grandes. Então eu sugiro para quem quiser aprofundar essa obra aqui, ó, muito boa. É uma coletânea de bons estudos sobre o perispírito do Zimmermann. Né? Então por isso que eu não vou aprofundar muito aqui nessas questões do perispírito. Apenas perceber, entender ou entendermos esse corpo espiritual. Ele é um corpo espiritual. O autor me pergunta aqui, né, é o Zalmino, né? Zalmino Zimmermann, né? Zalmino Zimmermann. Belíssimo livro, tá? A editora aqui, deixa eu ver qual é a editora, é a SEAC, né? Deve ser Centro Espírita Allan Kardec, exatamente, departamento editorial da SEAC, lá de Campinas. Então, o que eu quero ponderar aqui é essa ideia do corpo espiritual, só isso. E que o espírito com ele permanece, e que ele é diretamente ligado ao nível de matéria de cada orbe habitado, o nível da matéria daquele orbe, ok? Não vamos aprofundar aqui em outras questões, além das que estão aqui no Livro dos Espíritos. Porque depois tem desdobramentos, tiveram outros estudos, André Luiz traz bons estudos sobre o perispírito, mas aí não é o que está aqui no Livro dos Espíritos para a gente trabalhar. Então eu só estou trabalhando com os elementos que estão aqui. Porque senão a gente vai devagar muito, vai divagando muito, tá certo? Ok? Bom, e aí então paramos por aqui a nossa análise de hoje. E eu estava dizendo no início, muitos de vocês ainda não tinham entrado, como amanhã é feriado, eu estou pensando em seguir com essa live amanhã, né? E amanhã nós vamos para a questão 96 à frente, né? Então, se vocês não se incomodarem, né? Eu penso amanhã, porque a gente vai ganhando tempo, é um feriado, estamos quietos em casa, né? Eu estou pensando amanhã, também às 10 horas, fazer seguir com essa live, né? Amanhã às 10 horas, né? Aproveitando que é feriado, certo? Hoje ainda tenho mais duas lives, né? Acho que umas 17 horas ou 16 horas, não me lembro, e outra às 19 horas. Fica aqui também um convite para quem quiser assistir. O endereço, o link está lá na minha página do Facebook e do Instagram. Postei lá o link, o convite, se quiserem, né? Será um prazer ter vocês lá. E amanhã, eu digo aqui, amanhã eu pretendo seguir com esse estudo da live, né? Já que amanhã é feriado, então às 10 horas da manhã. Mas eu vou colocar na minha página, vou pensar isso aqui, eu posto na minha página ainda hoje, né?
para ver se vocês quiserem, né, amanhã a gente pode seguir, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, uma alegria recebê-los e recebê-las aqui para esse nosso estudo, né? Porque afinal de contas somos nós aqui que estamos estudando, todos nós estudando. Eu apenas estou usando a voz aqui, fazendo os comentários, mas somos nós que estamos estudando, eu também estudando junto com vocês. Então essa é a ideia, tá certo? Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês, um bom domingo mesmo, um domingo de alegria com vocês, para a família de vocês, que tudo corra bem, que Deus abençoe a vocês, que a paz do Cristo se faça sempre com vocês, se faça conosco, né? Comigo também, se faça conosco, né? E até amanhã, talvez, né? Até amanhã, se Deus quiser, que a gente segue com esse estudo às 9 da manhã. Desculpe, às 10 da manhã, ok? Muito obrigado, Deus abençoe e, se Deus quiser, até amanhã. Eu confirmo isso, né? Eu vou postar mais tarde se nós teremos ou não a live amanhã às 10 da manhã, tá certo? Obrigadão, Deus lhes pague mesmo por esse carinho, por essa alegria que vocês transferem aqui para mim, para eu poder me animar também. Muito obrigado, muito mesmo, de coração. E até, se Deus quiser, segunda-feira.